Oi, segundo ano. Olha aqui, mais um encontro, mais uma aula, mais conhecimento. Como é que vocês estão? Tudo bem? Professora Alessandra, professora Márcia, para quê? Para aquele momento brilhante que vocês amam a leitura, as produções. A nossa aula hoje é a 29.1 e nós vamos continuar falando sobre o quê? Vamos lá, sobre verbos. E locuções verbais. Aquela aula maravilhosa que vocês amaram, né? Olha aí, amaram. Que modo será que foi dito, hein? Pois No nosso dia a dia. Vamos lá, mas nós temos a nossa leitura antes? Sim, tá aqui, Temos. ó. Então, aqui é um trechinho do conto O Amor, de Clarice Lispector. Então, acompanhando. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, estantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, crescia a sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam os seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício, Ana dava a tudo. Tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Olha só, o amor. Cadê o amor? Falou? Citou alguma vez? Não, mas aqui dá para perceber o amor, né, nas entrelinhas dessa narrativa, desse Clarice, texto. né? Vamos lá, então. Muito bem? Então, nosso em tom de conversa. Como podemos conhecer a personagem na narrativa? Como? Identificaram aí? Né? E quem é a personagem do conto O Amor, de Clarice Lispector? Então, nós temos aqui a personagem é a Ana. E como podemos conhecer a personagem da narrativa? Olha lá, os elementos que irão fazer com que o leitor, você, que acabou de acompanhar a leitura, conheça uma personagem dependerão do autor, não é assim? Por isso, esse deverá ficar atento quanto ao modo como a personagem fala, o que ela pensa e sente, a forma como age, além de descrever as suas peculiaridades físicas e psicológicas, bem como o lugar onde está. Então, tudo vai acontecendo, pessoal, através da leitura. Eu consigo identificar através da forma como vem colocando para a gente ali. O que ela pensa, o que ela sente. Certo? E agora um pouquinho sobre a autora Clarice Lispector. Aqui, ó. Clarice foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha. Grande Clarice. Certo? Ela morreu aos 56 anos, tão jovem, né, gente? Jovem. Então, vamos lá aqui, ó. É agora, hein, gente? Agora volta a gramática, estudo do verbo, parte 2. Estudo do verbo e as locuções verbais. Então, relembrando para vocês, o que é o verbo? Vamos lá. Então, o verbo é o termo que expressa ação, o que mais? Estado, o fenômeno, fato, entre outros acontecimentos no enunciado. Então, nós temos aqui, ó, escrever, ler, indicar, apontar, observar. Então, vimos na aula anterior que os verbos terminados em A fazem parte da primeira conjugação. E os verbos terminados em E faz parte da segunda conjugação.
Aqui não apareceu a terceira, mas é ó, sair, Partir. né? Discutir, terceira conjugação. Verbo. Quando a oração tem sujeito, o verbo expressa a ação realizada ou sofrida por esse sujeito, correto? Quando ela não tem, o verbo se refere a uma pessoa do discurso, sendo assim impessoal. Olha só. Aí, há que? Há crianças no parque. Esse verbo aí impessoal, tá na terceira pessoa, tá bom? Que vai ter uma aula exclusiva explicando sobre os verbos impessoais, tá certo? E sempre ele fica na terceira pessoa. João brinca no parque. João brinca. Tem o sujeito? Tem. Quem que brinca no parque? João. Olha aqui, ó. Sou feliz. Aí eu só tenho o predicado, mas dá para identificar quem é, né? Que pessoa é essa? Eu, primeira pessoa. Eu sou feliz. O próximo, estou doente. Estou doente. Aí dando uma sequência aqui para vocês e vocês vão anotando. Fiquei cansado. Que mais? Amanheceu e que cheguem depressa. Então esse amanheceu, ó, é um verbo que indica fenômeno natural, tá certo? Ele não é pessoal, beleza? Então, vamos dando sequência aqui, ó. Haverá muitos conceitos também, tá na terceira pessoa e impessoal. Vamos embora. Estrutura verbal, pessoal. Aqui nós temos assim, o verbo tem em sua estrutura 3 partes usuais. Aí você vai lembrar de quê? O radical, a estrutura da palavra que ela não modifica, né? A vogal temática e a desinência. Exato. Quando fala da vogal temática, olha só o nome que vai formar o tema do verbo, né? E a desinência é aquela parte final que vai indicar o tempo e o modo, beleza? Então aqui, o verbo cantar, vender e partir. Ó, nas conjugações, o radical tende a se manter o mesmo enquanto a desinência muda, né? Vai flexionar de acordo com a conjugação. Aqui nós estamos cantando. Nós temos o quê? Cantamos. Vendiam. Partiu. Qual é a parte que não mudou? Ó, se eu falo cantamos, cantei, cantaram. Até o cante. Beleza? Aqui, gente, ó, olha. Pã, bem aqui. Exato. Vendo, vendi, vender. Até no de, que vendiam. Parto, parti, partiste e partiram, né? Então, esse é a radical, essa parte que é a base do verbo, que não vai mudar. Beleza? E vamos que vamos. Vejamos, então, as flexões verbais separadamente, tá? Primeiro vamos falar de número e pessoa. Então, anota aí. O verbo apresenta flexão de número, indica o singular ou plural em sua forma, tá? Singular quando se refere a uma única pessoa. Por exemplo, ela corre, aqui falando do singular. E no plural, quando é mais de uma pessoa. Exemplo, nós corremos, eles correm. Perceberam aí? E olha que na aula anterior a gente já falou, já apresentou, nós apresentamos a vocês sobre essa questão das flexões verbais. Beleza? Então, número, primeira, segunda pessoa. Número singular e plural, pessoa primeira, segunda e terceira pessoa. Essa pessoa pode estar no plural ou pode estar no singular. Olha aqui, ó. Os verbos se flexionam em números singular e plural e pessoa primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Exatamente, tudo bem? Então vamos avançar. O modo, quando nós falamos do modo, o modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que anuncia. Exato. Como assim, né? Que modo é esse? O modo pode estar no indicativo. Ó, quando tem a certeza. Eu arrependo. Eu arrependi. Eu arrependerei. Então, o modo é certeza, né? Do que vai acontecer. No modo indicativo, quando o falante tem a certeza de sua atitude, o fato é ou será uma realidade, como já foi falado antes,
citado, ó. Eu estudei muito para a prova. Ó, estudei, ó, modo indicativo. Eu estudarei bastante para essa prova. Então, ó, estudarei, vai acontecer, tá bom? Vai ser realizada, aí tenha certeza que vai acontecer. Se você aí, que tá aí na sala, vamos lá, uma coisa que aconteceu contigo, alguma ação, recorde aí, busque aí na sua lembrança. Vamos lá, no presente. 2, 3, acordei, Aí, ganhei. ó, exato, né? Já aconteceu, passado. Agora no presente, eu ganho bom dia todos os dias. Olha só que lindo. Ó, faço comida gostosa ou deliciosa. Faço, é a certeza. Beleza? Danço, brinco. Exato. E vamos que vamos para mais, né? Para vocês aí vão descobrindo, né? Quanto que está no modo indicativo. Certeza ou fato que será uma realidade. Vamos lá. Então agora o modo subjuntivo, pessoal. Então esse modo subjuntivo ele traz o quê? O que que acontece? Quando o falante, eu, você, nós, não tem a certeza da atitude. O fato ele é duvidoso, incerto. Há uma possibilidade de que aconteça. Então aqui relacionado ao modo subjuntivo, tá? Por exemplo, pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria, né? Estudaria para a prova. Se eu fosse, né? Aí você já vai observando e se fosse aí, tá no modo que subjuntivo, né? Não é uma certeza, é uma hipótese, é uma possibilidade, né? Tudo bem? Tudo certo. Vamos seguindo. Agora o modo imperativo. Esse aqui é bom, é fácil, vocês vão lembrar. No modo imperativo é quando o falante expressa o quê? Uma ordem, um pedido ou um conselho. Por exemplo, não sejas tão indisciplinado. Se tu uma benção. Se tu uma benção, né? Então, que a pessoa seja uma benção, que seja, né? Vamos seguindo aqui. Tempo. Os tempos verbais são 3, que você já conhece. Nós temos o quê? O presente, o pretérito e o futuro. Então, aqui, quando que eu sei que o verbo está no presente? Ó, tem relação com o fato ou ação que ocorre no momento que se fala. A professora está muito bonita hoje. Olha só. Os alunos estão comportados? Estão. Então, aí, ó, está, ela está. Nesta frase, nós vamos analisar aqui para vocês o seguinte. Quem é a pessoa do discurso? Tá? A professora é o sujeito. Se quiséssemos, olha, se quiséssemos substituir a professora, que é o sujeito, por uma pessoa do discurso, qual seria? Primeira, ou segunda ou terceira? Ela estaria no plural ou no singular? Mas o verbo já indica, e aí você já vai pegar. Hã? Será que encaixa aqui, assim, elas está muito bonita hoje? Elas. Já pensou? Elas. Elas. Não, ou ela está muito bonita hoje. Isso aqui você vai fazendo uma combinação. Opa, quem concorda com estar? É elas ou elas? Esse está no singular ou está no plural? Porque às vezes você vai pela desinência de número, que o Szinho que apareceu, aí você vai dizer, opa, quando tem S, eu já sei que tem um pluralzinho. Automaticamente você já faz essa relação, então, né? Aqui você já percebe que ela é da terceira pessoa do singular. Então, nós vamos reescrever a frase, tá certo? Vamos apagar aqui, a gente reescreve. Isso aqui para vocês, ela, bem bonitinha aqui para vocês, caprichando na letra, está... Olha aí, pessoal, ela está... Muito bonita bonita tá hoje.
Foi. Olha só, viu só, gente? Então, só para você observar. E se fosse professor? Ia ficar como? Professor está bonito hoje. Ele está muito bonito hoje. Altera, né? Aí, e ele vai continuar na terceira pessoa do singular? Sim, tá? Aqui não está falando nessa questão de gênero, só porque era a palavra professor. Se eu estou com um professor, então eu vou usar o pronome ele. Pronto. Beleza? Ela, ele, vamos embora. Temos mais aqui agora o pretérito, pessoal. Tem relação com o fato ou ação que ocorreu anterior à fala. Exemplo, a professora estava muito bonita ontem. Olha, esse estava aí para mostrar para vocês, né? Que já passou. Já foi. Futuro. Tem relação com o fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. Exemplo, a professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa formatura. Oh, está, e é certeza, mas é uma ação que vai acontecer no futuro. Tudo bem? Beleza? E vamos que vamos agora falando das vozes verbais, né? A vozes verbais, ela pode ser ativa, pode ser passiva e pode ser reflexiva. Quando que eu tenho a voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação. Ele vai ser chamado o agente. Então, a voz do verbo faz referência ao tipo de relação entre o sujeito e o verbo. Na voz ativa, acontece quando o sujeito pratica a ação e o sujeito é agente da ação. Olha aqui o exemplo. O aluno respondeu a pergunta da professora. Então, aqui você tem aqui, ó, quem respondeu a pergunta da professora? Quem Olha. foi que respondeu? O aluno, entendeu? Então, aqui ele que fez a ação, ele que praticou a ação. Vamos lá, vamos colocar uma bem simples para você não esquecer. João, vamos lá, coloca, vamos aí, cadê o João? Tem João aí? na sala? Vamos lá, João. Bem João fez a a tarefa. Aí, gente, coloca aí, hein? Eu aqui, vocês aí. Olha só, então, a tarefa. Quem Pronto. fez a tarefa? João. Então, João é o agente da ação. Qual é a ação? O fez, o verbo fazer. Tá entendendo? Ele pratica a ação. Se ele pratica a ação, ele é o agente, na voz ativa. Ó, agente, agindo. Aqui, Tá pronto. bom? Mas nós temos também, pessoal, a voz passiva. Sai da ativa, onde ele pratica a ação, e na voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, tá? Então, João vai sofrer a ação agora. A pergunta da professora foi respondida pelo aluno, ok? Aqui, ó. Então, o que aconteceu aí? Olha só. Então, aí, foi respondida. A pergunta da professora que é o sujeito, aqui na voz passiva. Ó, foi respondida. Quem é que fez a ação aí? O aluno, né? O aluno vai ser o agente na voz passiva. Vai ser chamado agente da passiva, tá bom? Aqui o sujeito vai ser paciente, beleza? Lá na outra o sujeito era agente. Agora nós temos no caso, né, a sintética. Ó, aluga-se apartamento. Por que esse ser aí, né? Esse ser quer dizer o quê? Esse ser é o pronome apassivador, tá certo? Esse apassivador, porque ele tá na voz passiva, dá para transformar. O apartamento é alugado. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho esse ser aqui, por isso que é sintética. Agora, na voz reflexiva, nós temos, acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação. Como assim? Vai lá. O aluno cortou-se com estilete. Ele estava fazendo uma ação de cortar e acabou se cortando. Ele faz a ação e recebe ao mesmo tempo. Certinho? Tudo bem até aí? Eita, Alessandra. Muita coisa. Tá tudo certo, pessoal? Então vamos embora. Será que você ainda se lembra do que seja flexão? Olha lá.
A flexão representa as mudanças que se operam nos verbos, ou seja, número, tempo e modo, pessoa, flexão de voz, entre outras, pessoal, certo? O outro aspecto diz respeito à palavra locuções, as verbais, é evidente, né? Que você também já tem aí uma noção quando falamos em locuções. Então, vamos aqui, ó. Consideramos como locução verbal a presença de dois verbos. Já falamos aqui, um vai ser um verbo auxiliar e outro vai ser o verbo principal. Então, um concebido em menor grau, denominado auxiliar, aí já tem a noção. Eu tenho uma professora, né, ministrante, eu tenho uma professora auxiliar, entendeu? A professora principal e a auxiliar. Vai se a professora falta, vem quem? Uma pessoa para substituí-la, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, nós temos aqui, estou estudando. Estou estudando. Então, eu tenho o verbo estar e tenho o verbo estudar. Então, o estar está auxiliando o verbo principal, tá certo? Estou, verbo está conjugado na primeira pessoa singular, né, do indicativo, é auxiliar. O estudando é a forma nominal, gerúndio, do verbo principal. Beleza? Estou estudando. Tudo certo? Beleza, e vamos dando sequência. Então, vamos avançar. Flexão dos verbos presentes nas locuções. Nos tempos compostos formados pelos verbos ter e haver, o verbo principal, ora expresso no particípio, ele permanece no singular. Olha o exemplo. Ana Clara e João Guilherme têm se encontrado muito nesses últimos dias. Entendeu? Quem que tem se encontrado nos últimos dias? Ana Clara e João Guilherme, viu só? Então, aqui um pouquinho para vocês. Então, aí nós temos se encontrado tem e encontrado a forma nominal. Muito bem. Nos compostos constituídos pelos auxiliares, e aí vem ser e estar, nos quais o particípio assume um valor de adjetivo, ele concorda em gênero e número com o vocábulo a que se refere. Naquela obra foram gastos muitos recursos. Exato, aí o verbo ser, tá, gente? Ó, foram, né? Está no passado. Aí, se quisesse transformar essa voz, né, que tem locução verbal, naquela obra, gastaram muitos recursos. Aí, porque quem que vai ficar como principal? É o gastos, né? Que aí vai do verbo gastar. Então, gastaram muitos recursos. Quando você chegou, as luzes estavam acesas. Aí também, ó, estava, o verbo estar, que é o verbo auxiliar. Beleza? E vamos que vamos. Vamos lá. No caso de o verbo principal se encontrar na forma infinitiva, ele permanece o quê? Invariável, né? Estavam a falar sobre o assunto quando aparecemos? Aí nós temos também, pareciam estar preocupados naquele momento. Então, aí você já vai, né, percebendo essa questão da forma no infinitivo, né? São as formas nominais, ó. Terminou forma infinitiva quando termina em R. Forma no gerúndio, que faz parte da nominal, quando termina em NDO. Gerúndio, ou particípio, ado e ido. Tá bom? Coloca o exemplo aí. Em se tratando de casos nos quais o principal é um verbo impessoal, o auxiliar também se classifica, permanecendo, portanto, aí vem na terceira pessoa do singular. Certo? Tá? E vamos que vamos, então, para vocês. Poderia haver mais pessoas envolvidas neste caso. Exemplo para vocês. Mesmo que possa ter havido lucros, a empresa fechará as portas. Beleza? Vamos lá. Tudo certo? As locuções verbais, ainda falando sobre elas, né? São oriundas da combinação de um verbo, ora tido como auxiliar, acrescido de outro verbo, ora denominado de principal,
e representado sempre por uma das formas nominais. Aí você vai lembrar de quê? Do infinitivo, gerúndio ou o particípio. Então, aqui no exemplo, estou estudando bastante para as avaliações. Ó, estou estudando. Verbo auxiliar, está. E verbo principal, estudando. Beleza? E vamos mais aqui para vocês. Modo pelo qual são formados. Por meio do verbo ir, seguido de um infinitivo denotando futuras ações. O que nós temos? Vou comunicar a minha desistência dentro de alguns minutos. Aí, cadê o verbo ir, professora? Tá ali o verbo vou, né? O verbo ir. Vou comunicar. Nas próximas férias, vamos viajar juntos. Irei fazendo à medida que puder. Então, tá aí, ó, o verbo ir também, marcando presença. Agora, pelos verbos estar, andar e vir acompanhado de um verbo retratado no gerúndio, com vistas a expressar uma ação contínua. Olha essa ação aqui. Estou trabalhando muito ultimamente. Ando procurando boas amizades. Ia saindo tranquilamente. O verbo vir, seguido de gerúndio, expressa uma ação que se desenvolve à época ou lugar em que nos encontramos. Certo? E aí então, segue exemplo, né? Aqui mais para vocês. Ai, professora, tá sendo repetitivo. É que nem cantiga de grilo, vai ficar na sua mente, é chicletinho. Você vai dormir pensando nos verbos. Então, ele vem trazendo boas notícias. Vinha entre nuvens, o luar nascendo. Olha, Olavo Bilac. Vinha telefonando, mas nunca me atendia. E você faz uso no seu dia a dia, Madinho. Tá bom? É verdade, não tem pra onde correr, né? Usa e ia falar, quer dizer que eu uso gerúndio. Você já faz parte da sua vida. Agora, locução verbal para fixar. Agora vai. Agora vai, agora são vocês. Olha aqui, bem ao centro nós temos as locuções verbais. As locuções verbais desempenham um papel equivalente a um verbo único da frase. Lá lembrando, vou estudar hoje, vou estudar e estudo. Entendeu? Tem a mesma função. São compostas por um verbo principal e em um das suas formas nominais, mais o verbo auxiliar. Nas locuções verbais, o último verbo chamado de principal sempre é empregado, pessoal, em uma das formas nominais. As flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem nos verbos auxiliares. Exatamente, como já foi dito na aula anterior. Quem vai flexionar é lá o auxiliar, beleza? E o outro aparecerá, né, na forma nominal. E mais um pouquinho, os verbos auxiliares e gerúndio na locução verbal. Como que eles aparecem aqui? O verbo auxiliar exerce a função de ampliar o significado do verbo principal, tá bom? Então, os verbos auxiliares mais utilizados são ser, estar, ser, ter e haver. E haver. O verbo estar, seguido de gerúndio, indica uma ação que dura em um rigoroso espaço de tempo. Estamos saindo. Aí, havia saído. As coisas estão mudando por lá. A violência está adquirindo novas formas. Tá vendo aí? Vozes verbais. As vozes verbais, elas manifestam a relação do sujeito com a ação expressa. Falamos de voz ativa, quando o sujeito pratica a ação do verbo. Exemplo, João penteou Maria. Olha aí, ó, a ação que ele fez foi pentear, ele praticou a ação. Aqui. Aí, voz passiva, a ação do verbo é sofrida pelo sujeito, né? João foi penteado por Maria. Então, Maria foi penteada por João. Se tivesse aí, o que você ia fazer? Quem é que fez a ação? Como aqui na passiva, tá? João foi penteado por Maria. Quem é que fez a ação? A Maria, nessa daqui. Se fosse para transformar a primeira, né, em voz passiva, ia ficar assim. Maria foi penteada por João, tá bom? Aí quem é o sujeito, o agente da passiva? Quem é que pratica essa ação na voz passiva? O João, tá bom?
E nós temos a voz reflexiva, né? Que é quando o sujeito pratica e sofre a ação do verbo ao mesmo tempo. João se penteou. Olha aí. O coraçãozinho. Eita, vocês. João já tá rapazinho. João tá que tá, né? Olha, se você Como é que soubesse tá? quem é. Quem Como- é João? Que tanto João que a professora fala? Como é que tá o João aí da sala? A Maria aí da sala? Pessoal, e aí? Tudo tranquilo para vocês? Nós finalizamos aqui com essa parte da voz ativa, passiva, reflexiva, tudo certo? Hã? Não é para causar aquele alvoroço não, né, Márcia? É Exatamente. tranquilidade, Você gente. começa com palavras simples, frases Sim. simples. Você pega assim, vamos lá. Vamos mudar João, vamos para Lucas? Tira o João da Vamos, história. Vamos Pronto, tirar saiu. o João. Lucas comprou uma caneta. Vamos dizer assim. Lucas comprou uma caneta. Aí você está percebendo que o Lucas está praticando uma ação. Como é que você Então, classifica? Se pratica uma ação é É? porque está na voz ativa. Pronto, Então então você Lucas compreendeu. é a gente. Agora vamos transformar essa frase, passar para a voz passiva. Aí, ó. A caneta foi comprada por quem? Por Lucas. Percebe que muda? Ele deixa de ser, ele Aí. deixa de executar, sai da ativa. Aí vai para passiva, ele vai executar Exatamente. na voz passiva. E aí, ó, a caneta que é o sujeito, que está sendo o sujeito na voz passiva, vai ser um sujeito paciente. Ele só vai receber a ação de ser comprada por Lucas. Percebe como vai mudando? Certo? E agora reflexiva. Como é que fica? Eu me amo. Olha Né? aí. Eu Sofri me a amo. ação, executei, sofri. Ao mesmo tempo eu É? pratico Simultâneo. e recebo. Ao mesmo tempo. Fácil, né, amado? Muito fácil. Gente, não tem nada, assim, não tem bicho de 7 cabeças, não. O importante é você compreender o conceito e saber que nós usamos no nosso dia a dia. Tá bom? Esquecer aquela ideia de que é difícil, que não vou. Não. É tranquilidade, né, Márcia? É porque nós utilizamos, nós fazemos, e quando você acompanha o conceito, a explicação, é verdade. Isso aí eu disse ontem. Por exemplo, falando em verbo, a questão do passado, do presente e do futuro. Consegue compreender? São ações que nós praticamos, né? E aí vem as conjugações, e você vai só encaixando cada um, colocando no seu quadrado. Mas faz parte do nosso dia a dia. Tá? E como a professora Alessandra falou, faz parte do dia a dia. Aí quando você vai fazer um pedido à sua mãe, ao seu responsável. Isso, olha lá. Deixa eu ir, né? Vai chover. Mãe, acho que vai chover. Ó, se vai chover, toma o sentido de que está no futuro. Já aconteceu a chuva? Vai chover. Então, mãe, choverá, né? Quem que fala assim, né? Sempre você faz assim, uso do dia a dia, né? A locução verbal no seu cotidiano. É verdade, gente. Sem muitos mistérios. Certo? Então, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna. Para quê? Para a nossa revisão. Tchau, tchau.